a teoria do elo, que é a relação da violência animal com a violência nos seres humanos. É isso que a gente vai conversar hoje. E hoje minhas convidadas especiais vão apresentar um pouquinho do tema. A Dani, que é gateira, que eu sei que toda reunião que eu faço com ela, porque a gente faz reunião virtual, os gatinhos estão lá por trás, ó. Né? E a gente vai pensar um pouquinho, e a ideia de trazer esse tema, na realidade, como todo episódio, né, aqui nosso do Pelo Amor de Deusas, é trazer um pouquinho de mudança dentro dos lares. E você que está ouvindo, fica até o final, por quê? Porque essa informação é muito importante, porque as mulheres hoje sofrem muitas violências dentro das suas casas. E às vezes você começar a perceber alguma coisa, algum comportamento antes da violência iniciar, isso pode inclusive salvar a sua vida, né? Então fique aqui com a gente, que a gente vai explicar tudo para você como funciona essa relação. E antes de mais nada, queria pedir para as minhas convidadas se apresentarem. Sejam bem-vindas. Se apresentem, por favor. Olá, eu sou Dani Magrini, consultora financeira e gateira. A louca dos gatos, mais conhecido na família. A louca dos gatos. Olá, eu sou a Viviane Alexandre. Eu sou advogada de formação e atuante, né, na defesa dos animais, mas também já fui presidente da Comissão da Mulher Advogada de Ribeirão Preto, do Conselho da Mulher aqui de Ribeirão Preto, já fui membro também da Criança e do Adolescente aqui do Conselho Municipal. Então, por conta disso que a gente tem esses vários estudos envolvendo animais e seres humanos, né? E é uma relação que eu nunca tinha pensado, né? E aí, quando a Vivi me trouxe isso, eu falei, nossa, gente, eu nunca tinha pensado nessa relação que ela vai contar aqui pra vocês, mas eu me sinto confortável porque até pombinha a gente cria. Então, eu falei, eu acho que mentalmente eu devo estar bem, num caminho melhor. Vivi, conta aí pra gente o que é essa teoria. Muita gente acha, quando a gente vai falar sobre esse tema, a teoria do elo, que a gente procura falar por conta simplesmente dos animais. Mas, na realidade, se você não gosta, não tem a menor afinidade com os animais, mas você gosta do seu filho, você gosta da sua mulher, você gosta da sua mãe, né? Enfim, se você gosta de pessoas, você precisa estar atento com relação a isso. Porque a teoria do elo, ela não surgiu por conta dos animais, ela surgiu, né, na década de 60, através de um estudo feito do porquê que as pessoas matam, né? Por que existem homicidas. E aí, nesse estudo, um médico, né, um psiquiatra nos Estados Unidos, ele fez um questionário ali em prisões, né, para saber por que aquelas pessoas, serial killers, eles matavam, né? E aí eles perceberam que existia uma tríade, que no início eles consideraram a tríade do homicida, que eles perceberam que dentro de tudo que eles perguntavam para essas pessoas que matavam esses homicidas, haviam algumas coisas em comum. Então, a primeira delas era a enurese, ou seja, faz xixi na cama quando criança, né? A enurese, talvez até por medo, mas enfim, existia essa coincidência. A segunda, a obsessão por fogo, né? Então, quer colocar fogo em tudo. E a terceira, a violência contra os animais. Então, eles perceberam, já lá na década de 60, que esses homicidas, esses serial killers, eles tinham em comum na infância essas três relações: xixi na cama, fogo, obsessão por fogo e violência contra animais. Essa pesquisa, ela foi tão importante na década de 60 que ela aumentou. Falou, bom, se a gente está estudando o final, que é a morte, por que não a gente estudar também as pessoas que foram condenadas por algum tipo de violência que não levou à morte? Aí esse estudo aumentou e eles perceberam que essa tríade também existia. Então, virou a tríade das pessoas violentas. Então, se procurar lá no Google, a tríade das pessoas violentas, vão ver essas três coisas relacionadas aos homicidas, né? As pessoas violentas, que é a violência contra o animal, a xixi na cama quando criança, né? E a obsessão por fogo. Aí eles também procuraram estudar, bom, então vamos, já que o problema está na infância, vamos procurar o que acontece com essas crianças. Foram estudar as crianças que eram violentas com animais, violentas com animais, né? E aí, quando criança que joga gato na parede. Isso, que exatamente, que de alguma maneira ela faz mal, ela sente prazer em torturar um animal. E aí eles procuraram saber, eles perceberam, né, que
esse tipo de criança, ela normalmente vem de um lar confuso, um lar bagunçado, um lar onde existe violência, um lar disfuncional, né? Então, eles perceberam essa relação. E daí que eles começaram a fazer esse estudo e perceberam, e criaram esse termo, né? A teoria do link no começo. Aí quando mudou o termo, né? Aqui no Brasil, teoria do elo, né? Que é a relação entre a violência contra animais e a violência com pessoas, né? Todo tipo de pessoa, né? Aquela pessoa que é a mais frágil de toda a relação. Aí envolve crianças, envolve mulheres, envolve idosos, toda aquela pessoa que é considerado mais frágil, né, no seio familiar. Uhum. Então, é uma relação, eu observo. Então, vamos supor, se o meu marido, se eu vejo que ele não tem empatia com animais, ou se ele maltrata os animais em casa, eu já posso ficar, então, atenta. Começa a ficar atenta, porque normalmente, quando existe todo um estudo, né, que mostra que quando é feita uma pesquisa sobre a violência doméstica, né, tem um estudo no Brasil, por exemplo, esse estudo lá atrás nos Estados Unidos, ele começou na década de 60, ele só foi evoluindo, né, agora no Brasil a gente tem estudos de 2010 para cá, a respeito disso, com livros publicados nesse assunto, aonde se pesquisou, por exemplo, as mulheres que fazem boletim de ocorrência na delegacia da mulher. E aí foi feito esse estudo e mostrou ali que mais de 60% dessas mulheres, quando entrevistadas, elas relatavam que os seus animais também já tinham sofrido algum tipo de abuso. Então, olha só, os animais sofreram abusos dentro de casa, ninguém fez nada, seja porque ficou com medo, né? Você vê, você fala assim, pelo amor de Deus, isso vai acontecer comigo também. Todos acabam virando vítimas, né? E reféns dessa situação, até que chega aquele ponto em que realmente isso também vai refletir nas pessoas de casa, sejam nos idosos, nos filhos, na esposa. Então, há esse estudo no Brasil e também fora do Brasil, mostrando que há essa relação. Tanto que a polícia aqui no estado de São Paulo, ela também está orientada a questionar mais, né? Quando vai atender, por exemplo, uma ocorrência a respeito de crueldade animal, né? Perguntar, conversar com toda a família para saber se há mais alguma coisa ali, né? Que é super importante ter essa análise, né? Para poder ir mais a fundo e poder proteger todas as pessoas da família. E normalmente tem sim já uma relação, uma situação de abuso, seja das crianças da casa, seja da esposa, né? Então, por isso que a gente fala que essa teoria, ela serve, ela precisa ser difundida. Há pouco tempo, agora no ano passado, foi aprovada a Semana de Conscientização com relação à teoria do elo. Então, para ser trabalhada na assistência social, na segurança pública, para ser trabalhada nos setores de saúde, exatamente para ter essa observação e esse olhar. Muitas vezes a pessoa não dá muita importância, fala, é um animal, né? É um animal que está sendo torturado, às vezes ela não gosta, não se importa tanto, mas sem entregar a minha idade aqui, mas quem lembra do caso... Somos todas jovens. Somos aqui. todas jovens, mas tinha um caso que era o caso do maníaco do parque, não sei se vocês lembram, do estuprador em São Paulo, lembro. Né? Ele estuprou Não estou denunciando minha idade. Ele estuprou várias mulheres, para quem não conhece, não lembra essa história, ele foi condenado aí, né, pelo estupro de várias mulheres, era um psicopata. E quando foi estudar o passado dele, ele também tinha um histórico de abuso e violência contra animais e, assim, foi deixado de lado, é só um animal. Mas olha só como que evoluiu isso, a ponto dele virar um conhecido estuprador de mulheres na cidade de São Paulo. Então, assim, por isso que no Brasil todo, né? Exatamente. A gente todo mundo, assim, na nossa cidade vai conhecer. Lembra desse caso, né? Lembrar. Enfim, esse e tantos outros, mas para ilustrar uma coisa mais aqui no Brasil, esse é um caso emblemático da onde você percebe muito bem essa teoria do elo, né? A violência contra o animal, e aí você vê que não houve uma interrupção, uma ação ali, né? Aonde a gente perdeu, infelizmente, ali, né? Por esse tipo de violência, várias mulheres, né? Nossa, é impressionante, né? Vivi, quando você fala, né, sobre esses estudos e tudo mais, vem na minha cabeça a questão do o homem, né, o agressor sempre. E existe alguma coisa que nos diz que também mulheres têm esse tipo de comportamento?
Tem sim, tem várias relações. Até teve eu não tenho aqui o boletim de ocorrência, mas, por exemplo, uma das apresentações que eu fiz a respeito disso era um boletim de ocorrência de violência contra um animal que a polícia recebeu. E aí, conversando com os moradores da casa, com os filhos, com todo mundo, eles descobriram a história real. Era uma mulher que brigou com o marido e nessa briga dentro de casa ela pegou o cachorro e jogou na parede. Ele sofreu escoriações, né? Ele quebrou uma patinha. E aí, conversando com todos os membros da família, você vê que teve essa violência para descontar em cima do animal para poder tentar, de alguma maneira, afetar aquele homem, né? Então, provavelmente, a relação dele com o animal devia ser muito muito forte, né? Muito estreita. E aí, para poder, de alguma maneira, afetá-lo, ela pegou o cachorro, que não tinha nada a ver com aquela briga, e jogou na parede. Então, assim, não é uma relação, o homem contra toda a família. É claro que normalmente a gente vê que os casos aumentam do homem com relação à mulher e às crianças, até porque ele é mais forte fisicamente, mas há também a questão da mulher. Né? Então é sempre um mais forte, seja a mulher ou o homem, contra o mais fraco, que é uma criança, um idoso ou um animal. Então há essa relação aí onde existe um agressor e existem aquelas vítimas, né? Pessoas que estão numa situação ali de medo, de insegurança e de uma possibilidade real de violência. Ah, legal. Eu lembro que eu conheci uma pessoa há algum tempo atrás e ela não gostava, assim, de animais, né? Ela deixava bem claro, não gosto, acho nojento, é sujo, me incomoda. E aquilo eu ficava pensando, gente, como que pode uma pessoa não... Tudo bem assim, às vezes você não tem aquele muito afeto, né? Uhum. Mas minimamente, assim, é um ser humano. Né? Tipo assim, não é um ser humano, né? Um ser animal, vivo, né? É que a gente olha assim, tipo, já considera como membro da família, como um ser humano. Sim. E eu falei, gente, como? Como que pode, assim, não sentir prazer quando você chega e tem alguém te recepcionando? E alguém que ela, assim, o animal ele não te julga, né? Em tese, né? E com o passar do tempo, assim, eu fui, né, conhecendo mais essa pessoa e eu pude perceber que tinha muitas características de comportamento narcisista. E aí eu falei, cara, como que pode, né? É um sinal. E assim, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E aí eu criei uma teoria dentro de mim e falei assim, gente que não gosta de animal não é gente que eu quero por perto. Porque você não consegue gostar de um animal que, assim, eles não tendem a fazer nada pra nós, né? Eles fazem quando eles vão se defender. Como que pode gostar de mim que posso fazer um monte de coisa, né? Inclusive falar mal da pessoa. É verdade. Aí, então assim, eu falei, gente, como que pode um negócio desse? Na minha cabeça não entra, né? E hoje, assim, eu tenho alguns históricos de pessoas que eu convivi, né, próximo, assim, vizinho e tal. Tinha uma família muito próxima, assim, de um lugar que eu vivi, que eles tinham muitos animais, né? Sempre tinha um animal, mas não tinha o cuidado. Então, assim, ele tá passando fome, daqui a pouco ele achou alguma coisa na rua pra comer. Tipo assim, tá cheio de carrapato. Querendo ou não, é um maltrato, né? Às vezes o bater em si não diz, não é exatamente o ato, mas o maus tratos também é um ato, né? É verdade. E aí... É uma família, assim, que tinha muita violência entre eles. Então, os filhos muito violentos. Eles não maltratavam de bater, mas tinha o maltrato com o animal quanto aos cuidados, né? Que eu não cuido do animal, tampouco cuido da minha família, né? Aí eu sempre tive isso como uma memória, assim. Porque foi uma coisa que eu lembro que eu mudei de casa, né? E aí, perto da minha casa também tinha uma outra família. Acho que isso me perseguiu a vida. Tinha uma outra família com as mesmas características. Perseguiu. Por isso hoje você tem um monte de gatinho. Exato. Eu tava tentando salvar, né? Eles, enfim. Aí tinha uma família, era um casal e uma criança. A mesma história, né? Havia agressão entre eles, e assim, ela batia nele e ele batia nela. Não era tipo assim, ele batia nela. Ela batia nele também, a gente ouvia, né? E
a forma como eles lidavam com o animal era assim, beleza, tem um cachorrinho aqui, tem um gato, mas assim, sempre estava estrupiado, né? Havia um maltrato. Eu nunca cheguei a ver um ato de machucar, tipo, bater, mas sempre houve um maltrato no sentido do cuidado. E aí, a minha dúvida é, isso também é considerado como um maltrato? Também é uma relação? Os maus tratos em si, criminalmente falando, desde não prover alimento, veterinário, um lugar protegido de chuva, de sol, né? Fora a questão de bater em si. Se a gente for entrar na questão de maus tratos, quando a gente pensa, por exemplo, numa pessoa que pinta o seu animal, igual a gente vira e mexe vê, né? De cor de rosa, de amarelo. É uma tinta que você está jogando num animal ali que não precisa daquilo para sobreviver. Você tira dele a essência dele enquanto animal em si, que não precisa daquele tipo de situação, igual a gente, né? Tintura, né? A gente sempre pensa no maus tratos com relação àquele animal magro, aquele animal que não tem atendimento veterinário, mas a gente também tem que pensar no outro ponto, que é aquele animal que é humanizado demais, a ponto da gente tirar dele aquela essência que ele tem. De cachorro. De cachorro. De colocar no lugar do filho, por exemplo. Assim, o exagero, né? Então, tomar banho, ok. O exagero em banho pode prejudicar a saúde daquele animal, né? A tos, ok. Agora, de repente, você querer colocar aquele animal numa marchinha de carnaval, lotado de gente, sabe? O próprio barulho já é prejudicial para o animal, a multidão, né? Ele cheira muito mais do que a gente, então aquele monte de cheiro que ele não sabe se é pro bem ou se é pro mal, né? Eventualmente pintar ele de um monte de cor ali para ficar parecendo. Eu já vi cachorro poodle que foi pintado com cor para parecer pintinho, sabe? Assim, porque é legal. Então, assim, isso também é considerado maus tratos. A gente tem que ter essa noção, né, de que o maus tratos, ele não é só o lado extremo da pobreza, tudo, mas aquele abuso do animal de querer fazer com ele aquilo que a gente faz com a gente, né? Até no carnaval, eu lembro que eu coloquei nas minhas redes sociais, né? Vai pra marchinha, mas deixa o cachorro em casa, né? Deixa ele lá, tranquilo, ele vai querer curtir o carnaval desse jeito mesmo. Vai você curtir o seu carnaval, você vai pra marchinha, dançar, fantasiado, mas deixa ele em casa, porque isso não é legal para ele, né? Então, tudo isso é considerado. E essa questão da falta de empatia com o animal, você vê que reflete a falta de empatia com relação a outros seres humanos, que foi o que você colocou. Você via que era uma família disfuncional, isso refletia também no animal, né? Então, é um sinal. É um sinal que precisa ser observado, sabe? Reparar em todo mundo da família. E muitas vezes não é necessariamente uma questão de maus tratos intencional. Muitas vezes a família, a gente tem que pensar também no histórico, de que os animais até pouco tempo atrás não eram considerados seres vivos, eram considerados máquinas que rangiam, né? Sério? É sério, sério. A gente tem aí grandes filósofos, né, que falavam, não, eles são como se fossem máquinas que rangem, né? Aí depois, né, é muito recente a declaração de ciência animal, você vê que há uma alteração do Código Civil agora, tirando eles da condição de objeto para uma condição de sujeitos de direito, ou seja, eles não são um objeto que se eu quebrar tá ok, eles são sujeitos como nós, eles têm vida, eles têm ciência, eles sentem, né, eles sentem medo, frio, fome, sede, né, eles têm noção do que está acontecendo em volta, então dentro dessa questão, já em alguns países já foi declarado eles como sujeito de direito, ou seja, eles podem, sendo defendidos por advogados, entrarem na justiça como autores da ação e não como objetos, né? Hoje a gente vê a evolução do direito no Brasil mesmo, já colocando ali pensão alimentícia para poder ajudar, afinal de contas um casal, de repente ele casa ali, eles têm um animalzinho, aí separa, aí um fica com eles, o outro fala assim, mas você não vai me ajudar a alimentar? A gente, né, adquiriu esse animal junto, ali seja de uma adoção, de uma compra, né? Então hoje já existem várias decisões com relação a isso, né? Agora, existe aquela questão de tirar ele
de ser um objeto para ser sujeito de direito no sentido passivo também. Por exemplo, já teve casos assim, que a gente já estudou em direito, fala assim, olha, isso é mais comum do que vocês podem imaginar, mas, por exemplo, teve um caso que recentemente eu fiquei sabendo, uma mulher saiu de casa, né, ela saiu de casa, enfim, ela saiu por conta da violência que ela sofria, e aí ela não estava mais atendendo esse companheiro no telefone, e aí ele começou a mandar vídeos para ela matando os animais dela um por um, e ele falou que se ela não voltasse, ela ia matar um por um, gravando e mandando para ela, né, então assim... Meu Deus! Exato, então assim, esse cidadão, ele foi preso, né, mas assim, ele começou, ela tinha vários, né, animais, e aí ele começou a gravar um por um, falou, ó, você não vai voltar, ó, estou matando o seu bichinho aqui agora, e matava, gravando e mandava pra ela o vídeo, pra fazer ela voltar pra casa, imagina o que ia acontecer com ela quando ela voltasse, né, aí ele acabou sendo preso, mas há essa violência, né, e até... Uma das coisas que acontece, uma das questões que estão sendo muito discutidas no Brasil... Isso é uma violência com o animal e uma violência enorme com a mulher. Exatamente, né? Uma violência psicológica com relação a ela, você vê, tentando fazer ela trazer... usando o animal como refém, né? E vítima ali para poder trazê-la de volta, para saber... Vai saber fazer o quê, né? O que ia fazer com ela também. Até por isso também, nos Estados Unidos já tem muito, aqui tem sido discutido bastante sobre esses abrigos que recebem mulheres, né? Lá nos Estados Unidos, mais de 60% das mulheres pesquisadas, elas falam que elas demoraram para procurar abrigo, porque elas tinham medo que elas procurando abrigo, o companheiro fosse descontar nos animais. Então elas ficavam em casa sofrendo violência, porque elas tinham para proteger os seus animais, porque sabia que eles iam descontar neles, né? Então lá nos Estados Unidos já tem uma política de levar o animal também, né? Exatamente para não acontecer. Aqui alguns lugares conseguem, outros lugares não, né? E a gente se depara com esse tipo de situação que aconteceu há super pouco tempo, né? Essa questão dos animais que ele foi matando, tudo, né? Então, são situações onde você olha assim, tá, mas a mulher, ela sofreu uma violência aí, tá? Mas e o animal? Ele é vítima? Ele é considerado um objeto, como se ele tivesse quebrado um objeto de valor dela? Como é que legalmente a gente encara isso? Hoje, por exemplo, o Código Civil está sofrendo uma alteração, onde está colocando os animais como seres sencientes, sujeitos de direito, né? Mas há essa discussão, para quando você mata esse animal, a vítima é a mulher, né, que viu esse vídeo, que sofreu, ou a vítima é o próprio animal que perdeu sua vida, né? Então, há essa discussão exatamente porque lá atrás eles eram considerados objetos. É como se eu pegasse essa xícara aqui, que eu gosto, que você gosta muito, e eu quebro para te machucar, né? Mas não se pensava na vida do animal em si, né? Então, a gente hoje a gente tem que pensar muito, né? E estamos evoluindo, obviamente, no sentido de entender que esses animais também têm vida e que eles também têm direitos e devem ser respeitados. Eu fico pensando que é um a mais, né? A gente sempre fala, né? Minha mãe sempre falava, quando você for se relacionar com alguém, veja como esse rapaz se relaciona com a mãe, né? Ter que começar a fazer uma lista de perguntas. Você fazia xixi? Você botava fogo nas coisas? O que você acha do fogo? Né? Você tem animal? Como que é a relação da sua família com os animais? Né? São coisas que, assim, que a gente tá aprendendo. Pra mim, essas são novas. Até me trouxe, nossa, eu nunca imaginei que xixi poderia ser uma coisa que trouxesse algum indício, né? Não sei o que vai ser, né? Mas é uma combinação de coisas. Mas a forma como esses sinais que a gente vai tendo ajuda a gente a fazer minimamente um filtro para se relacionar. Porque hoje eu penso nessas mulheres, né, que você trouxe como exemplo. Gente, como que chegou nessa situação, né? E o que faltou para elas a ponto delas se permitirem estar num relacionamento desse, né? Tudo bem que normalmente pessoas assim muito narcisistas, então eles envolvem a vítima ali de uma forma onde se torna totalmente ela única e necessária para a vida dela, mas ainda assim o que faltou, né, para que ela se permitisse chegar naquele ponto, o nível de carência e tudo mais. Mas só o fato da gente saber que a gente já tem algumas coisas, né? Como olhar como o parceiro lida com a mãe, né? Com a família,
com os animais, se fez ou não xixi. Essa aí não vai dar pra fazer na pergunta no primeiro encontro, né? Vai ficar meio Primeiro esquisito. não, mas depois você descobre. Nossa, como você era na infância? Tá? Nossa, mas olha, né? Então aí chega nos assuntos. Mas Geralmente você vai descobrir se você já tá casada. já tá casada, né? Já fica a dica pra poder fazer as perguntas antes. Mas uma coisa que, você contando, assim, até da pessoa, né, matando pra poder afetar, eu vejo como a gente vive numa bolha, né? Porque a gente não tem noção do que acontece dentro dos lares. A gente não tem noção do que as pessoas sofrem, né? Igual Isso é verdade. 60% das mulheres não iam para os abrigos porque elas queriam proteger os seus animais. Eu acho que isso é uma das coisas até assim para se pensar, né? Se eu não tenho segurança do meu parceiro, será que realmente eu devo ter um animalzinho, né? É verdade, porque é mais uma vítima, né, mais que você tá uma trazendo para vítima, casa. né? Então, acho que uma das coisas assim que eu pensaria, né, hoje com essas informações, não sei se eu tô errada aí, você me corrige, mas eu tenho um relacionamento, eu não tô segura aqui, tipo, trazer um outro ser, né, pra essa relação, vai deixar com que as coisas fiquem um pouco mais difíceis e confusas, né? Sim, seja um animal e seja um filho também. Né? Exatamente. Que hoje a gente sabe, né, que muitas mulheres às vezes buscam engravidar para ficar com o parceiro, né? Mas aí a criança, se ela observa isso, a criança é mais uma vítima dessa relação, né? Nossa, eu acho que é muito complexo. É muito importante a gente trazer isso mesmo, né? Porque a gente não sabe as mulheres que estão ouvindo. E é o que a gente sempre comenta com a Dani, né? Trazer gente diferente com novos conhecimentos para a gente abrir os nossos horizontes e abrir o horizonte de quem ouve também. Porque eu não sabia dessa teoria e eu não conseguia imaginar que a gente fala de muitas violências aqui. A gente já falou de violência psicológica, obstétrica, patrimonial. Gente, é muito cansativo, é muita violência pra mulher, meu Deus. É verdade. E assim, e as pessoas não percebem. Muitas vezes elas não percebem que isso é uma violência. É porque a gente tem muito intrínseco, assim, nossa, que violência é o ato, é a agressão, né? É realmente o impacto entre dois seres. E, na verdade, são outras coisas também, né? A gente fala da violência financeira, patrimonial, a gente fala de violência do parto, enfim, um monte de coisa que a gente não está atento pelo simples ponto, né? A gente não sabe exercer o nosso direito. Que é isso. Bem por aí. Essa questão da violência, ela envolve, da violência contra os animais e a violência contra os humanos, ela envolve também uma questão que está crescendo no Brasil, assim, mas assim, precisa de muita divulgação ainda, que é a saúde única, né? Quando a gente pensa em saúde única, aqui quando a gente começou o assunto, falei, olha, o nosso assunto de teoria do elo, é um assunto que envolve a saúde única, que envolve a segurança pública, porque a gente está falando aqui de segurança pública, né? Como que o policial ele deve abordar aquele caso de violência contra o animal? Você vê esse caso que eu trouxe aqui do boletim de ocorrência, ele foi ver lá a mulher que está começando uma briga entre ela e o marido, não tinha nada a ver com o cachorro, sabe? E várias situações. Então, assim, tanto o policial, quanto o juiz, quanto o assistente social, quando vai visitar uma casa, né? O pessoal da saúde, da vigilância em saúde, precisa olhar a família como um todo, porque normalmente existe essa relação, né? E é muito importante para a gente prevenir, né? Quando a gente fala da polícia, a gente quer de preferência que não aconteça, né, o crime, que não aconteça o abuso, a violência. Então, o foco sempre é na prevenção, né? A saúde única, o que ela fala? Que a gente só tem a saúde completa se a gente tratar o meio ambiente que a gente vive, se a gente tratar o ser humano, obviamente, e também o animal. Por quê? Quando a gente olha uma família multiespécie, né, que é a família que é o marido, a mulher, né, o filho, né, e os animais, a gente tem que olhar assim, poxa, se eu tratar todo mundo, vamos supor, na UPA ou algum, né, no sistema de saúde, e eu deixar de tratar o animal, na hora que o meu filho estiver brincando com o cachorrinho, se ele tiver com sarna, a sarna é uma zoonose, vai passar para o meu filho, eu vou ter que voltar lá para o hospital humano. Então, eu tenho que ter um ambiente saudável, a gente fala, né, sobre todas as questões sanitárias, mas eu também tenho que cuidar daquele animal,
Por quê? Porque se ele tem saúde, ele não vai transmitir nenhum tipo de doença para o ser humano e isso afeta necessariamente o orçamento de saúde pública humana, né? Então, você tem que tratar a família como inteira, principalmente quando a gente fala de animal doméstico, que o Silvestre não tem essa conexão com as pessoas, mas o doméstico, ele tá dentro de casa, se ele tá dormindo na sua cama, né? Se ele tá ali no seio familiar, ele precisa ser igualmente cuidado, porque senão, naturalmente, isso fatalmente vai cair na saúde pública, né? Esse custo de tratar esse ser humano que pegou alguma doencinha, né? Então, essa questão precisa ser estudada em todos os aspectos. Por isso que é uma questão de saúde e de segurança pública. Por exemplo, muita gente gosta, minha mãe lá em casa, ela adora assistir aqueles CSI, aqueles filmes aquela série de investigação. E uma coisa muito, muito importante aqui no Brasil, quando a gente fala em dados relacionados à violência contra animais, aqui no Brasil a gente ainda não tem dados, né, para poder usar como investigação. A gente tem dados de humanos. Então, por exemplo, até peguei os dados de 2022, que eu não consegui achar o de 2023. O Fórum Nacional de Segurança Pública, ele definiu que divulgados, né, assim, que tem registrados em 2022, 74.930 estupros aqui no Brasil. 74.930 registrados, né, em 2022. Esse é um dado do Fórum Nacional de Segurança Pública. Então, 74.930 estupros registrados no Brasil em 2022. Tá bom, quando a gente pensa nesse dado registrado, porque é um subdado, porque a gente sabe que muita gente não vai, denuncia, né? Não denuncia, não faz o registro, né? A gente pensa, por exemplo, no CSIs da vida, né? Muitas pessoas, ou porque morrem no ato, ou porque não reconhecem o agressor, elas não conseguem falar quem é que fez isso com elas, né? Ou morreram, ou não reconhecem mesmo. Lá nos Estados Unidos, o FBI, quando eles têm situações dessa, onde não existe um histórico, onde a pessoa não sabe identificar, eles não têm pista nenhuma, não tá por onde que a gente começa, né? O que eles fazem? Eles delimitam uma área, e aí eles começam, dentro dessa área, a pesquisar quem tem caso de violência contra animais. Olha só, eles estão investigando um estupro, um assassinato, não tem pista nenhuma. E como que o FBI começa quando eles têm essa situação? Eles delimitam uma área e puxam pelos dados. Olha a importância de dados, de registrar quais pessoas naquela área têm um histórico de violência com animais. Por quê? Porque é dali, lembrando daquela tríade, né? Que eles vão começar a investigar para poder tentar chegar no culpado daquele assassinato, no culpado daquele estupro. Nossa, então se eu fosse uma psicopata, não ia ter animal para não ter pista. Para não dar pista. Olha, mas olha que interessante, né? E hoje em dia, grande parte das famílias tem animais, né? Principalmente a população de mais baixa renda, né? A gente vê que eles têm animais e é bom demais ter, né? Eu tenho também, né? Todas nós aqui temos. E o Lucas também é gateiro aqui, né? Eu só tentei salvar o periquito, que impactou diretamente meu orçamento, né? A Dani sabe disso, foi bem complicado. Agora você já conheceu um caminho, né? Agora eu já conheci um caminho, obrigada, Vivi. Um caminho grátis, né? Ela me apresentou depois, né, de acabar com o meu orçamento. Mas o que eu digo, assim, gente, não tem como você, assim, é muito difícil, e acho que essa relação é muito gritante, porque não tem como você ver um animalzinho abandonado, doente, e não fazer nada. É verdade, né? Sabe, você fica com aquilo na cabeça, às vezes cachorro na rua, falou, ai meu Deus, sabe, tem um caramelo que sempre passa lá na frente da minha casa, e eu deixo ração pra ele, várias pessoas lá do condomínio deixam, então ele já vai, já come, tal, e tem gente que acha ruim. Ai, gente, mas não, tinha que pôr grade pra não entrar. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, qual o problema dele entrar? Mas ele faz xixi no jardim. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, sabe? Então, eu acho que acho que é uma relação bem íntima quando você traz aqui, Vivi. Só que dificilmente a gente faria essa relação na nossa vida. Quem não tá inserido no movimento como você tá, né? Então, eu acho que vale a pena se atentar, percebam aí dentro de casa como que é a relação, né? E que a gente possa aí trazer
para as mulheres essa questão para elas se atentarem mesmo. Eu acho que é um episódio de um alerta. É um alerta, exatamente, é um alerta para que todo mundo se atente, gostando ou não de animais, que isso pode afetar a família a vida de todo mundo da família, não só dos animais, né? Sim. Eu fico pensando, assim, a gente trouxe aqui um alerta, né, de algumas ações preventivas para que você às vezes não entre num relacionamento com alguém que tem comportamento abusivo e tudo mais. E aí eu tô pensando, né, e quando eu já estou nesse relacionamento, que já tem filho, o que a gente faz? Muito né? mais difícil. Acho que vai ter que ter um episódio 2. Com certeza, com certeza. Eu lembro eu tinha uma paciente, não era com animais, né? No caso, ela descobriu que o marido dela, que era o segundo marido, estava abusando sexualmente do filho, de 10 a 11 anos, era algo assim. E ela compartilhou comigo. Ela falou, Cláudia, eu tô desesperada, eu peguei isso no celular do filho. O filho tinha mandado para o padrasto, escrito assim, por favor, eu não quero ser gay. Né? Ela falou, eu peguei isso e eu fico... Né? Ela não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas a mensagem, né? E aí tinha mais algumas outras questões que ela sabia. E ela não conseguia separar, né? E eu falei pra ela, olha... ela, ai, não, mas eu tô dormindo com ele toda noite. Eu falei, mas você sabia que os casos de abuso não acontecem à noite? Eu falei, você tá comigo agora, cadê teu filho? Né? É verdade. E, enfim, consegui e ela não conseguia sair dele pela questão financeira. Ela não trabalhava, ela falou, como que eu vou cuidar do meu filho e tal. E aí eu consegui uma assistente social para ela, uma terapeuta, uma psicóloga para ela, pro filho, uma advogada, né, para ajudá-la nesse processo. E ela mesmo assim, ela não conseguiu. Não sei o que aconteceu, né? A advogada ia fazer uma denúncia, todo o trâmite lá. Cada profissional fez o seu papel ali, mas ela, mesmo com o apoio, com a ajuda, ela não conseguiu sair da situação. Né? Então, é muito complexo. Então, é o que você fala, né, Vivi? Precisa de um apoio em todos os sentidos, né? De todas as estruturas de segurança, de saúde, né? O que ela falou assim, eu vou pra onde? Eu vou dar o que de comer pro meu filho? Né? Isso é uma situação que é muito complicada mesmo, porque eu também já vi esse tipo de situação acontecer, já vivenciei com algumas pessoas que eu conheço. E que existe essa dificuldade de muitas mulheres de se separar por conta da questão financeira mesmo. A ponto do abusador falar assim, olha, se você se separar de mim, você não vai ter nada, eu vou tirar os nossos filhos, eu vou colocar nossos filhos contra você. Uhum. E existe também a questão do abusador aí no caso de padrastos, né, com meninos, com meninas. Até, você falou dessa questão, uma das questões a ser observada também, antes de um casamento, obviamente, dentro daquelas conversinhas que às vezes saem no barzinho, né? Fala, o que você fazia com a vaca, com a galinha, com o cachorro, né? Quando você era pequeno. A zoofilia. A zoofilia. Zoofilia, gente, quando existe isso a Polícia Ambiental tem trabalhado muito com isso. Mas zoofilia é batata, né? É o vulnerável. Zoofilia é o quê? É o vulnerável, né? Você pegar aquele ser que é vulnerável. Aí você entra no cachorro, né? Aí você entra num cavalo e você entra numa criança, como no caso da sua amiga, você entendeu? Então, assim, é você pegar aquilo que é vulnerável para você, dentro daquela tua psicopatia, se satisfazer. Então, você vê numa situação como essa... Nossa, né, uma verdade. criança, então a pessoa tá ali, você tá ali conhecendo, tá numa conversa, eu pegava o cachorro mesmo, não sei, gente, pra quem não sabe, zoofilia é ter relações sexuais com animais. Com animais, Então, assim, isso é muito importante a gente observar também dentro dessa questão de qual que é a prevenção. A gente precisa observar os sinais, porque depois não adianta falar assim, mas eu não... Gente... Né, tava ali sentado ali tomando uma cerveja, às vezes conversando, aí a pessoa tirando sarro com um amigo. Nossa, porque eu fazia isso, eu fazia sexo com a minha cachorra. E você acha bonito? Você acha tá do lado normal. Acha normal?
né? Ah, não, mas é quando ele era pequeno. Ah, mas é porque quando ele era adolescente. Para. Amanhã vai ser no seu filho, amanhã vai ser na sua filha. É o vulnerável, né? Por isso que a gente precisa observar, porque não existe... Quando a gente fala em elo, né, teoria do elo, a gente fala o seguinte, a raiz da violência, ela é a mesma. Existe aqui um galho que é a violência contra animais, um galho que é a violência contra o idoso, outro que é contra a mulher e outra que é contra a criança. Mas é o mesmo tronco e a mesma raiz. Então, ele não vai ser só violento contra o animal, ele não vai só estuprar a cadela. Ele também vai partir, né, pode partir por esse outro lado. Se tiver a oportunidade, né? Se tiver oportunidade, vai acontecer. Gente, isso é muito sério. É muito sério, Que a gente possa refletir um pouco sobre isso, sabe? E começar a observar dentro de casa os relacionamentos, quem tá entrando no relacionamento. Já ficar aí de olho mesmo pra gente se proteger os nossos filhos e ter relações familiares mais saudáveis, né? Que é o que a gente busca, né? Eu falo que a mulher, ela tem muito esse movimento do cuidar da família. Então, eu acho que essa é uma informação extremamente importante. Muito obrigada, viu, meninas? Foi ótimo, adorei. Obrigada, você também adorei. Um tema mais denso, né? Mas muito importante pra gente trazer pras mulheres. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada pelo convite. Pronto.